Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela apresentação. Eu acho que é o primeiro lugar que nos apresentam como o nome da congregação correta. Porque sempre nos falam que somos da Divina Misericórdia, Irmãs de Santa Faustina, Jesus Misericordioso, mas a nossa congregação se chama Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. E, como já foi falado, né, nós somos da congregação onde viveu e se santificou Santa Faustina, e tivemos, eu e a irmã, tivemos esse privilégio, essa chance, né, esse privilégio de podermos viver no mesmo local que viveu Santa Faustina, pisar no mesmo lugar, rezar na mesma capela, comermos no mesmo refeitório, sentir a presença desta santa naqueles lugares, em Cracóvia e em várias outras casas que nós temos na Polônia. A nossa congregação, Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, ela já existe há 161 anos. Somos um pouquinho velhinhas. Então, desde 1862, quando a nossa madre fundadora, Madre Teresa Potocka, ela fundou a nossa congregação, e depois de ter um período de formação com as irmãs na França, nossa madre voltou para a Polônia e fundou a nossa casa no dia de Todos os Santos, em Varsóvia. E depois de 63 anos de já existente a nossa congregação, em 1925, uma simples jovem chamada Helena, o padre falou muito bem o significado do nome dela, e ela ingressa no postulantado em Varsóvia, na rua Żytnie. Não foi por acaso que ela ingressou em nossa congregação. E Deus provou essa santa, essa irmã, pois, ao mesmo tempo que ele disse, vai para Varsóvia, e lá você vai ingressar no convento, tantas portas se fechavam. Ela bateu em vários conventos para ser aceita, mas cada uma fechava as portas para ela. Parecia até que é uma brincadeira de Deus, né? Vai para Varsóvia e nenhum convento a aceita. Até que ela bateu na porta do nosso convento. E o interessante é que a madre Mihaela Moraczewska não disse que nem que sim e nem que não. Mas ela disse, vai até o dono da casa e pergunta se ali ele a aceita. Então, ela logo entendeu que ela deveria ir até a capela, onde que o dono da casa, o próprio Jesus, estaria lá, e ela perguntasse a ele. E ela perguntou, escreve assim no seu diário, Senhor desta casa, vós me aceitais? E como resposta, escutou, eu te aceito, tu estás no meu coração. Então, assim começou essa aventura dessa jovem que chamou ali e preparou muitas graças para ela. Irmã Faustina, dentro de si, ela já tinha o carisma da congregação, que é com Cristo misericordioso salvar as almas. Então, Santa Faustina, essa jovem que é hoje conhecida mundialmente com o seu nome de consagrada, a Irmã Maria Faustina Kowalska. E ela é uma das santas mais conhecidas em todo o mundo. Como falava São João Paulo II, dádiva filha da Polônia, dotada de um carisma especial, de amor a Deus e ao próximo, e do conhecimento do mistério da divina misericórdia. Sua grandeza e simplicidade surpreendem o mundo. Todos podem encontrar nela algo que seja importante para si mesmos. Os cientistas
se encantam com a sua sabedoria e as pessoas simples a amam por ela também ser simples como ela. Então, a vida da irmã Faustina fala de Deus, conduz a Deus, traz muitos horizontes para a vida das pessoas. A irmã beneficiada de uma grande missão, realizava, sobretudo, no convento, trabalhos que, em termos humanos, a gente pode dizer que tinha pouca importância. Quais eram esses deveres que ela fazia? Quem sabe? O que Santa Faustina realizava no convento? Como? Limpeza. Santa Faustina trabalhava na cozinha, trabalhava na horta. Aqui no Brasil se diz, é uma tradução que eu não concordo muito, mas se diz que Santa Faustina trabalhava no jardim. Jardim é flores, é bonito. Hoje em dia tudo é assim, é até famoso esse trabalho no jardim. Mas Santa Faustina trabalhava na horta, plantando, colhendo, plantando batata, porque quem não sabe, na Polônia se come muita batata, né, irmã? Então, trabalhando na horta e também na portaria. Ela sempre repetia com espírito de fé. Ela dizia assim: Jesus, salvastes as pessoas durante 30 anos com trabalhos ocultos. Então, com o que ela realizava no convento, ela se identificava com esses 30 anos ocultos de Jesus. E ela sabia que o que ela realizava, que era simples e que não era, aos olhos do mundo, algo extraordinário, ela conseguia também salvar almas para Cristo. Então, ela, em sua simplicidade, nos ensina a respeitar o que é minúsculo, o que é ordinário, o que é cotidiano. Ó dia cotidiano e monótono, dizia ela. Ó dia cinzento, eu olho para ti com olhos solenes e festivos. Ela dava significado a esse tempo cinzento, a esses dias monótonos para a sua vida. Então, onde está o segredo da grandeza de uma pessoa simples? Onde reside o segredo de sua força e o esforço inabalável para alcançar o seu objetivo? Não existe coisas pequenas quando feitas por amor. O amor torna grandes as pequenas coisas. E ao abrirmos o diário de Santa Faustina, o número 332, ouvimos as palavras que Jesus disse a Santa Faustina: eu convivo apenas com os pequeninos. Não conhecerá a Deus e nem terá comunhão com Deus aquele que não quer se identificar com esta palavra, pequeninos. E Jesus logo em seguida diz a Santa Faustina: exijo de ti a infância espiritual. E aqui, vejam bem, ele fala da infância espiritual e não do infantilismo. A infância espiritual, que é a confiança, a pureza, é se encontrar com Cristo e ser dele. E quão próxima essas duas palavras estão entre si, a infância e os pequeninos. Talvez seja por isso que nas anotações de Santa Faustina, a gente vê, contém várias passagens sobre as visões de Jesus como uma criança pequena. A gente vê, por exemplo, no diário 182, que ela falava: durante a missa do galo,
vi na hóstia o menino Jesus, e meu espírito mergulhou nele. Em outra passagem diz, após a Santa Comunhão, vi de repente o menino Jesus ao lado do meu genuflexório. Olha que privilégio. Já imaginou? Ter Jesus como um menininho ali do lado do meu genuflexório. Em outra passagem ela diz, na missa do galo, de novo vi o menino Jesus. Então, certamente, temos diante de nossos olhos aqui a imagem de Jesus misericordioso, de acordo com a visão que Santa Faustina recebeu, mas Jesus também aparece repetidamente para ela como um menino. E irmã Faustina pergunta a Jesus, por que vens a mim na forma de uma criança pequena? Jesus respondeu, porque eu quero te ensinar a divina infância. Eu quero que sejas muito pequena. Então, essa pequenez é a infância. Assim como Jesus conservou sua pequenez, uma extraordinária profundidade de filiação do Pai, Santa Faustina deveria se espelhar nessa filiação de Deus, de Jesus. Então, todo o diário de Santa Faustina fala da onipotência, da divina misericórdia. Deus é todo-poderoso por sua misericórdia. Hoje, a gente vê no mundo que o homem associa a misericórdia à fraqueza. Irmã Faustina, ela nos fala de um Deus que é onipotente exatamente através da sua misericórdia. E quem quiser viver pela força desta misericórdia, deve tornar-se pequeno, humilde. E não só humilde por conta de que não tenho dinheiro, sou pobre, não por conta disso, mas ser pequeno, ser humilde para alcançar a salvação. Pequenino como Jesus. Jesus se tornou pequeno diante do Pai. Essa pequenez dá a capacidade de receber tudo do Pai. Quem é pequeno não pensa que já está pleno, que já está perfeito, tem tudo, sabe tudo. Seguimos Jesus, que conta conosco, nós fracos, e nesta fraqueza ele revela a sua onipotência. Ele mesmo, em São Mateus, ele escreveu que se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, a nossa apóstola da Divina Misericórdia também diz sobre si mesma que ela é pequenina. Mas seu conceito de pequenez muda com o decorrer do tempo. Através dos escritos do diário, vemos que, no princípio, ela vê sua pequenez no contexto de seu pecado. Ela se achava pequena por conta do pecado. E é por isso que ela costuma dizer de si mesma, sou uma miséria. Ela vê a sua miséria, a sua pequenez, em comparação com a santidade de Deus. Jesus fala com Santa Faustina, eu nunca vou te mostrar quão miserável tu és, porque isso te mataria. E eu nunca vou te mostrar o quanto eu te amo, porque isso também te mataria. Em outra passagem, aqui nós vemos, Santa Faustina diz,
Vejo agora que primeiro Jesus fortalece a minha alma e depois se torna capaz de conviver com ela, porque de outra forma não suportaria o que experimento em determinados momentos. Então, é Deus que nos ajuda a suportar, a aguentar todo esse amor que Ele tem por nós. Deus, em sua misericórdia, esconde de nós as misérias do nosso pecado, exatamente porque nós não aguentaríamos. Ele mesmo enfrentou esse fardo na cruz. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Ele pagou o preço por nós. Então, irmã Faustina diz: sou miserável por causa do pecado. Porém, depois, ela muda o conceito de sua pequenez. Com o decorrer do tempo, o decorrer da sua formação. E no diário, irmã Faustina diz, no diário vemos textos que definem este conceito de pequenez de uma outra maneira. Irmã Faustina escreve: a alma se lança impetuosamente para Deus. Ela continua dizendo que meu amor deseja igualar o amor do Altíssimo. Se encontram face a face dois amores, o Criador e a criatura. Esses dois amores estão um diante do outro, o Criador e a criatura. É uma gotinha que quer competir com o oceano. Aqui vemos que a pequenez já não é vista como a imagem do pecado. Irmã Faustina já entendeu aqui diferente, de outra maneira. É uma imagem do amor que tem por Deus e com o qual lhe pode retribuir. Uma imagem do amor com o qual sabe amar. E escreve ainda a irmã Faustina: sinto-me tão pequena ao encontrar este amor que experimento de Deus. Eu sou uma pequena gota que enfrenta o oceano. No princípio, a gota, ou seja, a minha pequenez, gostaria de conter em si o oceano inesgotável, que é o Altíssimo. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que é somente uma gotinha. E então é vencida e se esvai toda em Deus, como uma gota no oceano. A menor experiência de amor que vivemos já nos diz que somos criados pelo amor e para o amor. Deus compartilha conosco a capacidade de amar. Irmã Faustina diz que este é um grande conflito, o Criador e a criatura, a gota e o oceano. Eles se encontram. Irmã Faustina vive um grande conflito e vê que não é capaz, apesar de todos os seus esforços e todos os seus desejos, ela não, mesmo que sua alma anseie por Deus, não consegue responder adequadamente com o seu amor ao amor do Altíssimo. O Altíssimo é o Todo-Poderoso do amor. Irmã Faustina é a pequenez do amor. Então, ela, em conflito com o seu amor, ela gostaria muito de amar esse amor pequeno que ela tem. Então, Santa Faustina, ela quando entra em conflito com a sua pequenez, quando descobrimos que a pequenez do nosso amor é vencida pelo oceano, do amor de Deus,
nos vemos verdadeiramente como nós somos. A apóstola da Divina Misericórdia percebeu que Deus gosta da atitude de confiança infantil, ou seja, ser confiante como uma criança. Quem tem filhos aqui? A maioria, graças a Deus. E vocês, quando vocês percebem, quando o filho de vocês tem confiança, ainda mais quando eles são pequenininhos, tem confiança nos seus pais? Não é verdade? Tem até uma história que é muito contada em várias ocasiões, onde tinha 2 prédios muito altos e tinha uma linha entre esses prédios, onde uma pessoa disse: eu passo por aquela linha. Vocês acreditam? E todos responderam: acredito. Ele foi e passou. Vocês acreditam que eu passo novamente? Todo mundo dizia: acredito. E ele passou novamente. Depois ele falou assim: se vocês acreditam tanto em mim, vocês querem vir comigo e passar comigo nessa linha? Ninguém quis. Mas uma criança disse: eu. E essa criança foi e passou junto com esse senhor nessa linha. E quando eles desceram, todo mundo admirado, aquela criança com aquela coragem, né? Perguntou: mas você tinha tanta coragem assim de passar, você não teve medo? E a criança disse: não, porque aquele que estava passando comigo é o meu pai. Então, essa é a confiança que Santa Faustina tinha em Cristo. E essa é a confiança que Deus nos convida a ter para com Ele. E por isso, com a simplicidade de uma criança pequena, Santa Faustina se entregou a Deus como ao melhor Pai, aceitando tudo de suas mãos. Sua atitude madura é evidenciada por uma carta escrita a uma das irmãs. Irmã Faustina escreveu para uma das irmãs, que incentivando que essa irmã se tornasse como um brinquedinho nas mãos do menino Jesus. E ela escreve nesta carta: deixe ele, Jesus, fazer com a irmã o que lhe agrada, que a irmã não resista às suas ações. Irmã, não indague sobre as intenções de Deus para com a senhora. Irmã, trate de ser a consoladora do coração de Jesus. Estas poucas palavras mostram a atitude interior de Irmã Faustina, mística de Cracóvia, que se entregou a Deus num ato de entrega confiante. A provedora, a zeladora da Divina Misericórdia, seguindo o caminho dos filhos de Deus, descobriu cada vez mais a alegria de ser filha do Pai. Ela experimentou uma união com Deus muito profunda, através do amor. Ela se sentiu como uma criança nos braços do melhor Pai. Maria, Nossa Senhora, mestra da vida espiritual de Irmã Faustina, ensinou a suportar tudo com humildade. Em meio a muitas humilhações e experiências, ela se entregou a Deus com confiança, como uma criança nos braços de sua mãe. Jesus, eu confio em vós. Ela rezava: Jesus, eu te amo de todo o coração. E nos momentos mais difíceis, ela dizia: Maria, tu és minha mãe. A administradora da misericórdia,
entendeu que as graças extraordinárias que Deus lhe concedeu não testemunhavam a grandeza de seu espírito. Consciente de sua escolha e missão, quis que sua vida fosse tranquila e humilde. Por isso que irmã Faustina não realizava trabalhos inesperados, grandiosos na congregação. Na época que Santa Faustina viveu, ainda existia o chamado 2 coros, o coro primeiro e o coro segundo. Irmã Faustina fazia parte do coro segundo, porque o coro primeiro era para as irmãs mais estudiosas, que já tinham feito faculdades, que tinham um porte maior. E Santa Faustina, nós sabemos, ela não tinha nem a terceira, só tinha até a 3ª série escolar. Então, irmã Faustina era do segundo coro, muito humilde, mas realizava tudo por amor e com amor para com Cristo. Então, ela se inspirou na atitude interior de Maria, que se tornou ainda mais humilde, assim que percebeu que havia sido escolhida por Deus. As maiores exaltações, graças e privilégios extraordinários nunca obscureceram a verdade que ela deve à sua eleição, mas aos seus próprios valores e méritos, mas antes a bondade e a misericórdia de Deus. Na carta ao Padre Sopótico, lemos: o Senhor Deus me faz conhecer claramente a grandeza do meu destino na próxima vida, ou seja, a vida eterna. Mas tudo isso me afunda cada vez mais na humildade e novamente me dá a luz viva de conhecer meu nada, e muitas vezes acontece que, enquanto eu mergulho cada vez mais na humilhação, o Senhor me atrai para uma união mais íntima com Ele. Essa é uma das cartas retiradas que ela escrevia para o seu diretor espiritual, Padre Sopótico. A mística de Cracóvia, descobrindo a verdade sobre si mesma, mantendo o relacionamento correto com Deus, tu és meu Pai, ela diz, sabes como sou pequena e fraca. Por isso, te imploro, guarde-me contigo em todos os momentos da minha vida. Essa era uma das orações que Santa Faustina fazia ao Pai. Ela sabia que ser humilde, pequena e confiante era um pré-requisito para se aproximar de Deus. É por isso que ela sempre quis ser como uma criança, confessando a Deus as suas fraquezas, pedindo-lhes que fosse sempre para ela como uma mãe com um filho frágil. Ela escreve assim no seu diário: ó meu Jesus, mantende-me perto de vós. Olhai como sou fraca, eu sozinha não sou capaz de dar um passo adiante. Portanto, vós, Jesus, deveis estar comigo continuamente, como uma mãe perto do filho frágil. E antes de sua morte, ela confessou a uma das irmãs, irmã Justena: sou muito pequena, não fiz muito por ele, mas sempre confiei no seu amor. Hoje, Jesus misericordioso e Santa Faustina é conhecida no mundo inteiro. E ela, tão humilde, ela diz: sou muito pequena, não fiz muito por ele, mas sempre confiei no seu amor. Para a gente perceber como a irmã Faustina era humilde, e ela não
não tinha essa noção de que ela estava realizando algo tão grande. Irmã Faustina nunca saiu do convento e ela é conhecida como a missionária da misericórdia divina. Ela ainda escreveu: todo o meu nada submerge no mar da vossa misericórdia, com a confiança de uma criança. Eu me jogo em vossos braços, Pai de misericórdia. Irmã Faustina costumava usar o termo: eu sou miséria, eu sou um grande nada. Eu não sou apenas uma criança pobre, mas uma acumulação de miséria e de nada. Irmã Faustina conseguia olhar com um olho, como se fosse vesga, né? Ela conseguia olhar com um olho para o olhar para a sua miséria, e com o outro olho ela conseguia olhar o oceano de Deus. Então, com o olho olhava o oceano da sua miséria e com o outro olho para o oceano da divina misericórdia. Podemos ler no diário: sei quem sou, mas ao mesmo tempo eu sei quem sou em Deus. Era humilde, mas essa sabia o valor que ela tinha. Em algumas memórias escritas pelas irmãs que conviveram com ela, ela diz literalmente desta forma. Santa Faustina diz: eu sou rainha, nas minhas veias flui sangue real. Então, eu, você, cada um de nós somos reis e rainhas, porque quando nós comungamos, o que acontece? Recebemos o corpo e o sangue de Cristo, que corre nas nossas veias. Então, ela experimentou plenamente a dignidade de ser uma filha de Deus, e por isso ela acrescentou nos seus escritos: nunca sou subserviente, não suporto adulações, já que a humildade é somente a verdade. Na autêntica humildade não existe servilismo, embora me considere a menor em todos o convento. Alegro-me pela dignidade de ser esposa de Jesus. Todo o meu nada submerge no mar da vossa misericórdia. Com a confiança de uma criança, jogo-me nos vossos braços, Pai da misericórdia. Santa Faustina repetia isto. E Jesus, ele, com toda a sua grandeza e onipotência, ele convidou essa humilde irmã para uma missão tão grande, que superou, excedeu suas forças humanas, a falta de saúde, falta de escolaridade, falta de dinheiro, falta das perspectivas para o futuro. Aos olhos do mundo, uma derrotada. E mesmo assim, Jesus encarregou irmã Faustina dessa grande missão de relembrar da misericórdia de Deus, enviando-a para o mundo inteiro. Ela, uma irmã simples, que, como a gente já falou, não tinha escolaridade. A irmã Faustina tinha medo de falar em público, como eu. Tinha medo de falar em público. Mas, mesmo assim, mesmo ela se sentindo miséria, mesmo ela se sentindo pequena, Jesus a chamou exatamente ela para relembrar o mundo inteiro sobre a divina misericórdia. Tamanha era a humildade de Santa Faustina.
E com isso, eu gostaria de convidar cada um de vocês para ser pequenino aos olhos de Deus. Ter essa infância espiritual, essa confiança em Deus, de que Ele pode realizar maravilhas na vida de vocês. Porque assim Ele realizou na vida de Santa Faustina. Bom, eu como falei sobre a humildade, vamos chamar a irmã Cristófora, que é bem obediente, então vai falar sobre a obediência. Já como a senhora me apresentou, eu sou polonesa. Eu fiquei muito feliz porque Deus trouxe pouquinho aqui o tempo da Polônia, aqui muito frio, tá? É um verão na Polônia. Eu acredito que a irmã Faustina, é próprio ela que ela vai falar agora, nesse momento, a cada um de nós. Porque um único desejo dela para que o mundo conheça como Deus é bom, misericordioso e como alcançar, como abrir esse nosso coração a Ele. Irmã Faustina, aquela que recebeu de Cristo a missão de recordar ao mundo a sua insondável misericórdia, quis cumprir fielmente as tarefas que lhe foram confiadas. Ela sabia que a sua própria santificação e a salvação das muitas almas dependiam da sua fidelidade à vontade de Deus. Por isso, amando a Deus, ela quis unir seus desejos à sua vontade. A vontade de amar a Deus, acima de tudo, continha a decisão final da apóstola da Divina Misericórdia de aceitar o sacrifício que se assemelha totalmente a Cristo, que dê a sua vida como sacrifício de amor. O amor, que é um ato de vontade unido à vontade de Deus. Isto é, consentimento em aceitar de Deus experiências dolorosas e alegres. Assim me escreveu Santa Irmã Faustina: não importa por quais caminhos me conduzes, dolorosos ou alegres, quero amar-te a cada momento. Mas o que é o amor a Deus? E o próprio Senhor Jesus deu a conhecer a Irmã Faustina, sublinhando em visões que consiste no perfeito cumprimento da vontade de Deus. Com amor incompreensível, Deus abraça a alma que vive através da sua vontade. O próprio Jesus disse sobre si mesmo: vim fazer a vontade de meu Pai. Foi obediente aos meus pais, fui obediente aos algozes, sou obediente aos sacerdotes. A irmã Faustina compreendeu bem o valor da obediência, que nos planos de Deus se tornou um preço da salvação para o mundo. Por isso, ela se sacrificou por sua própria vontade e, vivendo uma perfeita obediência, uniu-se à missão salvadora de Cristo. A vontade de Deus lhe era revelada todos os dias na vontade da Igreja, na regra conventual e nas ordens de seus superiores. A obediência total aos superiores e ao diretor espiritual
foi exigida pelo Divino Mestre à sua discípula, confiando-lhe a missão de anunciar ao mundo a mensagem da misericórdia de Deus e conduzi-la à plena união com Deus. Irmã Faustina entendeu que seus superiores representavam Deus para ela aqui na terra e onde se revelava a sua santa vontade. Obedecendo aos superiores, somos obedientes a Deus, escreveu no diário. Pouco importa se é um anjo ou um homem a ordenar-me como representante de Deus. Devo sempre obedecer-me. Irmã Faustina aceitava cada ordem como vontade de Deus, mesmo que fosse de humilhação, procurava conhecê-la e cumpri-la. A obediência tornou-se muitas vezes um grande sofrimento para ela, porque a apóstola da Divina Misericórdia, tendo uma fonte interna de conhecimento da vontade de Deus, nem sempre podia cumpri-la, porque ligada pelo voto de obediência aos seus superiores, ela se submetia a eles em tudo como ao próprio Deus. Ó verdade eterna, Verbo encarnado, que cumpriste fielmente a vontade de vosso Pai. Eis que hoje me torno mártir das vossas inspirações, porque não posso realizá-las, porque não tenho vontade própria, embora conheça claramente a vossa santa vontade, submeto-me em tudo à vontade dos meus superiores e confessor. Cumpro a vossa vontade na medida em que permitirdes que lhe obedeça por intermédio do vosso representante. Ó meu Jesus, é pena, mas sobreponho a voz da Igreja a voz com que me falais. Jesus confirmou irmã Faustina nesta atitude, ensinando-lhe que a obediência ao diretor espiritual é mais importante do que ouvir as inspirações de Deus. Se tens dúvidas quanto às minhas palavras, sabes a quem deves perguntar, concedendo-lhe luz para que julgue a minha causa. O meu olhar vela por ele. Minha filha, deves ser diante dele como uma criança, cheia de simplicidade e sinceridade. Põe a opinião dele acima das minhas exigências e ele te conduzirá de acordo com a minha vontade. Sua palavra é a minha vontade para contigo. Esta busca constante da vontade de Deus e a obediência ao diretor da alma, assim como a fidelidade às inspirações de Deus, foi fruto da confiança em Deus na vida dessa santa. Aceito com submissão, serenidade e alegria tudo o que me oferecer a vossa mão paterna. Neste caminho de fidelidade ao sofrimento e tormento interno, Maria a confirmou, ensinando que a alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. E foi assim que a discípula de Jesus cumpria a vontade de Deus
contida nas constituições, nas leis da congregação, nos deveres diários e nas circunstâncias de toda a sua vida. Obediente a Deus, procurava ser fiel nas pequenas coisas. Atendeu também aos pedidos e ordens das irmãs, convencida de que assim servia melhor a Cristo. Forças e energia para cumprir a vontade de Deus. A mística de Cracóvia, da obediência de Cristo à vontade do Pai, até a sua morte na cruz. E seguindo fielmente Maria, a mais obediente dentre toda a humanidade. Num vínculo espiritual, encontro em Maria uma mestra no caminho da fé e da obediência. De sua Mãe Celestial aprendeu a aceitar todas as provações e experiências que Deus não a poupou. Maria a ensinou a dizer sim a Deus e a aceitar todas as suas tarefas, mesmo que fossem muito difíceis e incompreensíveis, excedendo as suas forças humanas. Essa atitude exigia uma grande confiança em Deus, mas o fiat Maria inspirou a apóstola da Divina Misericórdia para seguir fielmente o caminho traçado por Cristo. Adoro e bendigo a santa vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida. A santa vontade de Deus é o objeto do meu amor. No mais íntimo da minha alma, vivo a vontade de Deus. Ajo exteriormente na medida em que reconheço internamente que essa é a vontade de Deus. Agrada-me mais os tormentos, sofrimentos e perseguições e todo o tipo de adversidades provenientes da vontade de Deus, do que sucessos, elogios e reconhecimentos provenientes do meu próprio querer. Ela sabia, a irmã Faustina, que a condição para receber, viver o amor de Deus, um dom imerecido por nós, é a humildade e aceitar a sua vontade com plena consciência e amorosa submissão. Maria, cuja vontade era estar mais intimamente unida e identificada com a vontade de Deus, ensinou a sua filha espiritual que é impossível agradar a Deus sem cumprir a sua santa vontade. Minha filha, exorto-te a cumprir fielmente todos os desejos de Deus, porque isto é o que mais agrada aos seus santos olhos. Eu realmente quero que sejas destaque nisso, ou seja, nessa fidelidade em cumprir a vontade de Deus. Coloque esta vontade de Deus acima de todos os sacrifícios e holocaustos. Quando a Mãe Celestial falou comigo, escreveu Irmã Santa Irmã Faustina, um profundo entendimento desta vontade de Deus entrou
na minha alma. Deus quer apenas o bem e a felicidade para o homem. E aceitar sua vontade é uma expressão de confiança no Criador. Irmã Faustina quis que a vontade de Deus fosse o amor do seu coração, a luz da sua mente e a força da sua vontade. Ela queria fazer tudo o que Deus queria que ela fizesse. E por isso que ela arriscou sua vontade, abrindo espaço para Deus em sua alma. Por um ato de puro amor, ela amou a Deus acima de tudo. Uniu-se à sua vontade, confiando na sua bondade. A vontade de Deus é amor e misericórdia. Um ato de total concordância com a vontade de Deus, um ato absolutamente livre, que inclui um pedido confiante e uma sugestão gentil. Culmina em uma ardente confissão de amor. De fato, é impossível aceitar a vontade de Deus sem amá-lo. Só o amor gera total submissão e total abandono. Só ao amado pode ser dito: faça comigo o que vos aprouver. Dai-me, Senhor, apenas a graça de vos amar cada vez mais. Isso que me é mais caro. Nada desejo além de vós. Amor eterno. Em uma carta ao padre Sopocko, um ano antes de sua morte, irmã Faustina escreveu: minha alma obteve uma liberdade completa que eu não conhecia antes. Oh, como é bom perder tudo e a si mesmo por Deus. Então a alma alcança tal liberdade de espírito e é superior a todos os mundos. A apóstola da misericórdia escreve: abandono-me totalmente em Deus, sinto-me livre como uma rainha. Esta experiência de profunda união com Deus só foi possível na vida da santa porque ela seguiu fielmente o exemplo da vida de Maria, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, no cumprimento da vontade de Deus. Obrigada.